Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor nessa noite, né? A missionária Sandra leu uma palavra muito linda, foi em Colossenses, né? Glória a Deus. Mas eu quero estar também ministrando uma palavra para os irmãos que estão aí no outro lado, vendo esse culto em casa, né? O culto que a gente tem preparado para o Senhor, para a edificação das nossas vidas, porque nós bem sabemos que a Bíblia fala claramente que nós temos que buscar o Senhor enquanto se deve achar. Não basta só apenas nós buscar o Senhor só numa igreja, né? Mas também em todo lugar que você estiver, louve ao Senhor, né? Para que o braço e o poder dele possa se manifestar na vossa vida. E nessa noite nós estamos na nossa casa, no nosso seio familiar, eu e minha esposa, né? E decidimos começar a primeira live, né? Para poder glorificar o nome do Senhor, coisa que a gente nunca fez na vida, né? Então a gente está fazendo agora. Mas eu louvo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tudo isso provém do Senhor, não de nós. Que Ele que nos levanta para fazer, para enaltecer o seu santo nome. Mas eu quero trazer a memória dos irmãos a respeito de um assunto muito polêmico, que é a respeito de como que está a tua vida espiritual com Deus. Então, assim, é um assunto polêmico por quê? Porque muitos estão no mundo fazendo tantas coisas e deixando Deus em segundo plano, sendo que a palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Primeiro Deus está mandando da justiça, porque Ele bem sabe que nós somos injustiçados diariamente, né? Diariamente. Então o Senhor, Ele quando pede para mim e você buscar primeiro a justiça, o reino dos céus, é justamente para que nós viemos buscar a sua justiça primeiro, não a justiça do homem da terra, mas a justiça de Deus. Então, irmãos, por isso que veio a pergunta nessa noite: como que está a tua vida espiritual com o Senhor? Né? Esse é o tópico dessa pregação nessa noite. Porque essa pregação nos remete também para que nós viemos analisar como que está a nossa vida, para poder encontrar com o Senhor nosso Deus. Porque visto que a palavra diz que sem santificação nenhum homem virá ao Senhor. Então por isso que é a pergunta: como que está a tua vida espiritual com o nosso Senhor? Eu particularmente não sei como que está a tua vida, mas eu sei que é necessário que eu e você venha buscar o Senhor enquanto se pode achar, para que nossa vida espiritual possa se encher da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, né? Para que nós viemos ter e obter realmente uma convicção que se eu e você partir desse mundo para o mundo espiritual, nós vamos estar com a coroa da vitória. Então esse é o fundamento desta pergunta para você nessa noite. Mas eu quero que você abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 20, que fala a respeito justamente desse tópico também. Porque quando se fala de espiritualidade, quando se fala do mundo espiritual, se fala de salvação, porque a Bíblia relata também que se o homem esperar no Senhor só nesse plano terrestre, ele é o pior dos homens, o mais miserável dos homens, de esperar o Senhor só nessa terra. Traduzindo, o homem que esperar o Senhor só pelos bens materiais que ele tem que oferecer nessa terra, sabendo que Deus falou que essa terra não é a nossa morada, sabendo que Deus falou ainda em João 3, capítulo 14, quando ele diz que ele fala de uma morada celestial, a qual ele foi preparar para nossas vidas. Irmão, é coisa tremenda isso. Antes de, só para a gente confirmar essa palavra que eu estou falando para os irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 14, que diz assim, ó: não turbes o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito,
vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Irmão, há uma grande promessa aqui nessa palavra. Primeiro, que Deus faz com que a gente não vivamos como o mundo vive, né? Com o coração aflito, né? Ansioso, né? Perturbado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que, primeiro, que, olha, não turbe o vosso coração, não. O mundo pode estar se revirando ao avesso, como está acontecendo, em vista dessa pandemia, dessa pestilência, né? Que é uma peste que foi colocada, instituída no mundo inteiro. Mas Deus aqui, Ele fala da promessa da vida eterna para nossas vidas. Sim, a qual muita gente não tem o conhecimento. Porque falar de Deus, que conhece Deus é uma coisa, você ter experiência, ter contato com o Senhor é outra coisa. Visto que quando você vai evangelizar, você vê muito disso. As pessoas falam assim, não, eu conheço Deus. Mas eles não têm experiência com Deus. Ele não tem conhecimento das Escrituras Sagradas, e por isso que pecam, porque a própria palavra fala, quando Jesus falou ali no Velho Testamento, que o seu povo perece por não conhecer as Escrituras, por quê? Porque não tem esse conhecimento profundo da busca do Senhor, das promessas que Deus tem para nossas vidas. E quando eu falo para você como que está a tua vida espiritual, é para ver se você realmente está ligado no céu. Você está ligado com essas promessas, porque muitas vezes as pessoas estão ligadas com promessas mundanas, com o que o homem promete. Mas vejam bem que o homem pode prometer muitas coisas para você, mas eles são falhos. É igual eu, se eu prometer algo para você, talvez eu não possa cumpri-la, porque eu sou falho também. Mas todavia o Senhor, Ele fala na sua palavra que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele mostra que o que Ele promete, Ele cumpre. Diferente do homem, do ser humano, o homem natural, que para ele tudo é impossível, que para esse homem pode ser impossível cumprir algo para você, mas todavia o Senhor nos mostra que para o Senhor nada é impossível. Então nessa noite, a pergunta que não deixa calar é como que está a tua vida espiritual com Deus, para que nesse dia que Ele fala aqui, que Ele vai vir buscar a sua igreja, nesse dia, nessa noite, talvez possa ser até hoje, porque se a Bíblia fala para nós vivermos um dia por vez, quer dizer, o agora, o que interessa para nós é o agora, não é o futuro, porque o futuro não pertence a nós. Até porque lá no livro de Isaías capítulo 55, Jesus fala claramente a respeito disso, né, que fala de pensamentos, fala de coisas assim profundas, né, da sua palavra, de conhecimento da sua palavra, para que o homem venha, né, raciocinar, que ele venha verdadeiramente ver que há algo muito maior do que as coisas mundanas, do que as coisas do dia a dia, essas preocupações desenfreadas, né, que faz com que o homem esqueça das promessas do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor tem algo para a tua vida. Você crê? Porque eu creio. Senão a gente não estaria fazendo esse vídeo para você. Eu creio que o Senhor nessa noite, Ele vai manifestar com o seu braço de poder sobre a tua vida e vai te despertar para algo a qual de repente você nunca foi despertado. Eu creio assim, porque a palavra de Deus fala que ela nos renova a cada dia. E um dos motivos dessa pregação dessa noite é para te alertar, né, te trazer menção, né, do conhecimento da salvação, porque Jesus está voltando. E muitas vezes as pessoas só acham que Jesus volta só na hora que Ele vier nesse céu, rasgando esse céu, descendo com seus milhares e milhares de anjos, como diz as suas Escrituras Sagradas, que todo olho verá e todo joelho se prostrará diante dele. Mas não é só isso. A partir do momento que o homem e a mulher, ele fecha seus olhos e dorme desse mundo para o outro mundo espiritual, Jesus já veio com ele. Se diga de passagem que a palavra ainda fala claramente que o homem, quando ele morrer, já entra o juízo sobre a vida dele. Só para ver um homem morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo de Deus. Se esse homem vai subir para o seio de Abraão, para o descanso eterno,
ou se ele vai descer às profundezas do inferno. E o que me chama muito a atenção é que quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele falou mais do inferno, da perdição, do que do céu. Sabe por quê? Para fazer com que o homem viesse pensar o que ele está fazendo com a sua vida aqui na terra, né? Com a sua vida espiritual. E nessa noite o Senhor traz menção dessa palavra para que nós venhamos abrir nossos olhos, nosso entendimento e ter temor e tremor do Senhor. Porque do mesmo jeito que o Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, Ele é amor, mas também, irmãos, Ele é fogo consumidor. E a Bíblia relata que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e não para o homem. Então nessa noite eu quero trazer menção dessa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, que fala justamente a respeito do julgamento final do Senhor. Que fala assim, diz a Escritura Sagrada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o da vida. Ponto. Irmãos, o que me chama a atenção em relação a essa palavra é que há um juízo que vai acontecer. E diante desse juízo, todos vão se apresentar, grandes e pequenos, diante do nosso Deus. É o que diz a palavra, a Escritura Sagrada. A Bíblia ainda fala ainda claramente que diante desse Deus vai se abrir os livros. Primeiro tópico, o livro, esses livros que vai se abrir, é o livro da vida, é o livro de quando você nasceu, de quando você nasceu, é o primeiro livro. Que é o livro que você nasceu, tem tua história, né? Desde pequeno, glória a Deus, até agora a maturidade, casou, formou família, né? Mas o que me chama a atenção também, esse outro livro, quando fala assim, e outro livro, que é o da vida. Porque ele fala aqui, ó, que abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Agora aqui chega essa situação que, ó, como que é a tua vida, como que está a tua vida espiritual com Deus, porque esse livro aqui que abre, que é o segundo livro, é o livro da vida, é o livro a qual você aceitou Cristo, ou de repente você ainda não aceitou, você tem que estar nesse livro, porque quando nós lemos aqui no versículo 15, de Apocalipse 20, no versículo 15, diz assim, ó, aquele que não for achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora entendamos então, irmãos, isso mostra claramente que aquele que não foi achado no livro da vida, no livro que Cristo colocou, o teu nome e o meu nome, como que se converteu, né, na realidade, né? Então que Jesus ortogou ali com caneta de ouro, olha, glória a Deus, né? Então esse segundo livro, que é o livro da vida, se essa pessoa não tiver nesse livro, ele vai ser lançado direto no lago de fogo, não vai ter direito nem de julgamento. Você vê que a palavra é bem clara aqui, não tem julgamento. E isso nós estamos falando do julgamento final. Por quê? A Bíblia relata aqui, ó, no versículo 12 ainda, do capítulo 20 de Apocalipse. E diz assim, e outros livros, e abriu-se os livros, e o outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, quando eu fiz a pergunta para os irmãos, ou para você que está aí, meu querido também, minha querida, como que está a tua vida espiritual com Deus, é justamente para saber se você já proferiu com palavras e se tem o conhecimento também de Cristo, porque Ele deu sua vida para que nós não viéssemos ser lançados nesse lago de fogo, como diz as Escrituras Sagradas. A Bíblia relata ainda, quando você lê lá em João 3, vamos ler lá em João 3, que fala a respeito dessa ligação desse livro, pelo que o homem possa ter aceitado Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu estou aqui nessa noite perguntando isso para você, porque se a palavra do Senhor diz que um dos primeiros mandamentos é que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu amor, né? E o segundo mandamento diz que eu tenho que amar o meu próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar a Deus e não amar você para falar da verdade? Não me tenha como inimigo nessa noite, mas me tenha como amigo, porque eu não quero que você vá parar no inferno. Não, irmãos, o inferno é realidade. Por mais que muitas igrejas não estão falando de inferno, falam de muitas outras coisas, mas não falam do inferno. Sabe por que não falam do inferno? Porque o inferno não dá lucro. Não dá lucro aqui nessa vida aqui. Mas aquele que fala a verdade, abre os olhos, a qual o Senhor Jesus veio aqui. Se você observar nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus não veio aqui para despejar, derramar bênção, porque a bênção, irmãos, já é a consequência da obediência que você tem diante de Deus. A palavra diz claramente, no livro de Deuteronômio, ele fala claramente, esse capítulo 28, fala assim que se vou até abrir lá, porque para não ficar nas minhas palavras, para os irmãos verem, abra sua Bíblia aí no capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, que diz claramente, né, a respeito disso que eu estou falando, a consequência das bênçãos. O que é a consequência das bênçãos? É simplesmente a obediência. Deuteronômio capítulo 28 diz assim, ó, vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Depois, se você tiver um tempo, lê essa palavra que está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver a decorrência das bênçãos que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Então, quer dizer, o que estão falando hoje aqui, que você vê em muitos púlpitos, que é bênção para lá, é chave de carro, é chave de casa, é tantas coisas. Irmãos, acorde igreja, acorde igreja. Jesus está voltando, Ele quer que você se edifique
a tua vida espiritual esteja ligada com o Senhor, não igual aquelas 5 virgens, que eram nécias, eram os virgens, eram mulheres que estavam esperando o noivo, mas tinha 5 prudentes, que estavam com azeite, elas estavam aguardando o noivo, enquanto as nécias, elas estavam o quê? Andando no mundo de qualquer jeito, né? Fazendo aquilo que bem queria fazer, né? E confiando que quando o noivo viesse, pegasse ela e levasse, né, para o casamento. Não é, nos dias de hoje não é diferente. Então, mas o que Deus quer das nossas vidas hoje é que nós venhamos ter um concerto com o Senhor espiritual, esteja ligado igual aquelas 5 virgens prudentes, que ali estavam fazendo o quê? Aquelas virgens prudentes, elas estavam simplesmente obedecendo ao Senhor, estavam em oração, estavam jejuando, estavam andando de luto nesse mundo, né? Não igual ao mundo, andando de luto nesse mundo. Então, meu querido, minha querida, nessa noite que eu quero falar para você, que ainda há tempo de você, meu irmão, minha irmã, de buscar o Senhor Espírito em verdade e largar de vez, definitivamente, as coisas mundanas, porque Jesus está voltando e o juízo que vem sobre essa terra e sobre os mortos diante do Senhor é algo real. Então que você possa meditar um pouco nessa palavra, nesta noite, né? Aí no seu lar, né? Porque a realidade é essa, irmãos. E muitas vezes as pessoas estão brincando com Deus. Só estão falando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus, ele é amor mesmo, claro. Mas ele também é fogo consumidor. Ele é juiz. A Bíblia fala que ele é juiz e juiz justo. Não tem barganha com Deus. Não tem barganha com Deus. A pessoa acha que naquele grande dia vai poder querer barganhar com Deus. Por isso que já tem esses livros aqui que foi falado. Porque tudo que o homem fizer vai estar lá anotado. Tanto obras boas como obras más. Ele vai estar lá anotado. E se esse homem também não se converteu, ou se essa mulher não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, se converteu em outro tipo de religião, que não seja, porque Jesus falou que ele é o único caminho, a verdade e a vida que pode levar ao Pai. Não tem outro caminho que possa levar ao Pai. Enquanto isso, religiões aí fora, por aí o mundo afora, se intitula que não, tem outro caminho para levar a Deus. Mentira de Satanás isso aí, é mentira de Satanás. Não existe, porque isso é bíblico, está aqui na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então, irmãos, o que acontece é isso, que muitos querem o céu. Eu sempre falo na igreja lá, né? Quando se fala, se você chega num bar e fala para a pessoa lá, no bar, fala, ó, você vai para o inferno porque você está fazendo isso. Sabe o que o camarada fala? Que ele é capaz de pular sua goela. Por quê? Porque ninguém quer ir para o inferno. Essa é a realidade. Agora você fala, você quer ir para o céu? Tu não fala, eu quero ir para o céu. Porque todo mundo quer ir para o céu. Só que o céu tem suas regras. Não adianta. Tu dá risada, né, meu amor? Só que o céu tem suas regras, entendeu? As pessoas acham que vou entrar no céu de qualquer jeito, vou entrar com todas as malas que eu tenho do mundo. Não vai entrar, não adianta, não vai entrar. A pessoa fala, não, eu conheço Deus e Deus é meu amigão, colegão. Irmãos, não confunda Deus com o seu amigo de sala, com o seu amigo de quarto. Não confunda Deus com a sua mulher, com sua irmã. Não confunda Deus com Deus. É justo, soberano. E não adianta, a Bíblia fala claramente, se o homem não santificar, nenhum homem verá a Deus. Essa é a realidade, entendeu? Então, irmãos, irmãs, então meus ouvintes do Senhor que está aí do outro lado, né? Eu quero que você venha, porque eu quero que você venha pensar nessa noite de hoje, né? Como está a tua vida espiritual com o Senhor. Porque o Senhor até fez uma promessa para Josué. Você vê como as coisas é tão profunda a palavra de Deus. A Bíblia relata que Moisés morreu. Relata claramente isso. E que ficou um sucessor dele, que é Josué. A Bíblia agora relata que Deus agora levanta Josué para poder direcionar aquele povo para a terra prometida, né? Mas o que me chama a atenção aqui, quando Deus fala com Josué, se me fala a memória, no capítulo 1, deixa eu dar uma olhada aqui, que ele fala para Josué que
que ali morreu Moisés e que agora Josué vai direcionar aquele povo, né, para a terra prometida, né, para atravessar o Rio Jordão, né? E para aquele povo agora crer também que Josué é realmente escolhido do Senhor, a Bíblia relata aqui que Deus também dá uma direção para Josué. Ele fala assim, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, vamos para o capítulo 6, ele fala assim, versículo 6, perdão, Josué, capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vê que, irmãos, Deus dá uma ordenança para Josué, para ele não se apartar das escrituras sagradas, porque dela ele vai fazer, ele terá uns bons caminhos. É dessa escritura sagrada que ele vai ter a salvação. Deus deu tudo a direção para ele. Assim, nessa noite de hoje, quando Deus fala para a tua vida, como é que está a tua vida espiritual, justamente para isso, para que você venha obter a salvação. E a salvação não vem do homem. A salvação vem das escrituras sagradas, do poder de Deus, do conhecimento do poder de Deus, que Deus nos dá. Desse conhecimento que nenhum ouro nem prata pode pagar. Então, meu querido e minha querida, que você nessa noite possa verdadeiramente ter uma noite abençoada, né, na presença do Senhor, né, e que nessa noite também você possa também analisar, né, as escrituras sagradas para não perecer, porque por trás de você, meu querido e minha querida, tem outras vidas que necessitam ser salvas também. Não tão somente você que está me escutando, mas também outras pessoas que estão por trás de você, são filhos, são netos, são N pessoas, que essa palavra tem que chegar até ela, porque Jesus está voltando. E assim eu agradeço pela tua atenção, em nome do Senhor Jesus.